Olá, quinto ano. Tudo bem aí em casa? Espero que sim. Um beijo, um abraço em todos os familiares por mim, ok? Bem, hoje na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade à nossa linha do tempo. Bem, nós estávamos no momento da história, onde o Brasil já estava exportando praticamente toda a sua riqueza, né, para a Europa. E aqui, para organizar, administrar a colônia, nós tínhamos agora em Salvador o governador-geral Martim Afonso de Souza. Estão lembrados? Então, ele é que administrava a colônia em nome da coroa portuguesa. E já nas capitanias de Pernambuco e Bahia, já se desenvolvia aí uma nova atividade, um novo produto que era a cana-de-açúcar. Então, mais riqueza sendo gerada, né, na nossa colônia. E assim, os donatários, eles procuravam todas as formas, investimentos, para que pudessem aplicá-los nessa nova atividade, na produção da cana-de-açúcar. Mas agora, o Estado português, nós já estamos falando início do século XIX, ele começou a se enfraquecer e ficando cada vez mais dependente das riquezas das colônias que ele havia conquistado. Uma dessas colônias, a colônia Brasil, a nossa colônia. E dependente de produtos manufaturados, ou seja, produtos prontos que ele exportava da Inglaterra. Roupas, ferramentas, pianos, artefatos para o conforto deles. Então, eles eram muito dependentes da Inglaterra em relação a isso. E a Inglaterra, em contrapartida, estabelecia o comércio conosco, no caso com Portugal, comprando o quê? Tabaco, algodão, as madeiras, né? As nossas drogas, como nós falamos, as drogas do sertão. E esse comércio, ele é muito mais vantajoso para a Inglaterra do que para Portugal, né? Uma vez que a venda dos produtos proporcionava um maior lucro do que a venda das matérias-primas que Portugal fazia para a Inglaterra. Mas em 1807, Portugal passou por um momento assim de muito estresse. O que houve? Ela estava sendo ameaçada de ser invadida pelo governo francês, ou seja, pelo imperador Napoleão Bonaparte, que já tinha uma política de conquistas muito grandes na Europa e até fora da Europa. Então, estabeleceu-se naquele momento ali um impasse. De que lado ficar? Portugal já tinha um relacionamento muito próximo em relação às relações de comércio com a Europa. Então, com a Inglaterra especificamente. Então, ele não queria se colocar contra esses interesses, né, econômicos. Então, o melhor a se fazer naquele momento foi o quê? A família real vir para o Brasil, para a colônia. Então, a colônia, quer dizer, recebeu toda a corte. E quem é que compunha essa corte? Bem, a corte ela era incluída pela família real e mais cerca de 15 mil pessoas, entre nobres, padres, profissionais de serviço da realeza. Nessa vinda para o Brasil, foi uma viagem que durou pouco mais de 3 meses, a família real fez uma parada em Salvador, porque naquele momento Salvador é onde se mantinha o governo geral, né? E dali a família desembarcou no Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. Então eles deram uma passada por Salvador, né? O governo geral da época, mas não ficaram ali. Foram desembarcar em
no Rio de Janeiro, no dia 8 de março de 1808. Muito bem. Bem, primeira atitude ao chegar no Brasil foi Dom João, né? Dom João pedir a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, abrir todo o comércio que era todo fechado com a Inglaterra, com a Europa, para todas as outras nações que quisessem realizar as relações de comércio com o Brasil. Na prática, gente, com a transferência da corte portuguesa, o Brasil deixava de ser um território dependente de Portugal e passava a ser sede de todo o Império Português. Então agora, todas as decisões naquele momento aqui na nossa colônia, ela era resolvida, ela era decidida aqui, não mais encaminhada para ser resolvida em Lisboa, em Portugal. E em 1815, vamos seguir mais um pouquinho a linha do tempo, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Apesar de ainda não ser independente, o Brasil, com essa decisão, já assumia características de um Estado soberano. Ou seja, ele tinha poder ali dentro daquele espaço geográfico, não era mais subordinado a outro Estado. Esse era o status de um Estado soberano. Mas em 1816, a mãe de Dom João, Dona Maria I, ela falece. E aí Dom João tornou-se o quê? Tornou-se o rei, assumindo agora o nome de Dom João VI. Tá? E a partir daí, com a instalação da família real, da corte, no Rio de Janeiro, começaram a surgir as mudanças nesse espaço, nessa cidade do Rio de Janeiro. Em 1808, então, o Rio de Janeiro era uma cidade rústica e pacata. Mas com a vinda da família real portuguesa, a capital do Brasil passou por diversas modificações. Nesse momento, o Rio de Janeiro já tornou-se a capital do Brasil. Antes, a princípio, pertencia a Salvador, onde ficava o governo geral. Mas agora, com a vinda da família real, de toda a corte, né, na pessoa ali de Dom João, a sede agora se tornou Rio de Janeiro. Então, houve a necessidade de mudanças. Todo o conforto que eles tinham na corte em Portugal, eles queriam trazer para cá, ou ao menos adaptar. A princípio, muitas pessoas que já viviam aqui tiveram que deixar suas casas, suas moradias, para dar espaço para que essas pessoas pudessem ocupar esse espaço, porque não tinha casa, moradia para todo mundo. Então, em 1808, o Rio de Janeiro era uma cidade rústica e pacata, e com a vinda da família real portuguesa, a capital do Brasil, então agora Rio de Janeiro, passou por diversas modificações. Recebeu obras de infraestrutura, novos edifícios foram construídos para abrigar os órgãos do governo. E como eu já havia dito para vocês, parte da população que aqui já vivia antes da chegada da família real foi obrigada a ceder sua residência para os nobres, para os criados e os funcionários da corte. Bem, além dos portugueses, muitos estrangeiros também migraram para o Rio de Janeiro. Com isso, a gente tem dados aqui de que entre 1808 a 1820, a população da cidade passou de 60 mil para 90 mil pessoas. Entre eles, estrangeiros como cientistas, artistas, militares, arquitetos. E para desenvolver a economia, já que toda a corte aqui estava, e eles
sentiam essa necessidade do que eles tinham em Portugal também ter aqui, houve então um interesse em desenvolver essa economia. Então, não só desenvolver a economia, mas a arte, a ciência, a cultura. Então, criaram novas instituições. Uma delas foi criada nesse período e que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, ou se não conhecem pessoalmente, já ouviram falar. Uma delas foi o Jardim Botânico, chamado Real Jardim Botânico. E o ano de fundação dele foi em 1819. Então, vocês podem ver que bem logo depois dessas mudanças ocorridas no Rio de Janeiro, trazidas pela corte, pela família real. Houve também a criação do Banco do Brasil, da Biblioteca Real, a criação do Teatro de São João, criado em 1813. Então, essas foram algumas das mudanças trazidas pela família real. Então, a partir de agora, a família real se instala no Brasil. Então, nós demos agora um passo na nossa linha do tempo. Bem, nós vamos parar um pouco aqui, porque essa história ainda persiste. Nossa próxima aula, nós vamos falar agora de um Brasil, um Estado e uma nação. Vamos ver a partir de agora como vai caminhar essa história do Brasil rumo a uma nação. Bem, e para a gente praticar um pouquinho o que nós falamos na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios da página 47. Vamos fazer, não, só 47 mesmo, tá? Nós vamos, deixa eu verificar aqui. É isso mesmo. Página 47, onde vai frisar bastante a questão da família real no Brasil, o momento de chegada deles. Então, nós temos a questão 1, onde vocês vão ter que elaborar uma pergunta adequada para cada uma das respostas. É uma questão assim, são quatro respostas. E através dessas respostas, nós temos que analisar qual foi a pergunta feita sobre ela. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Chegaram ao Brasil em 1808. Isso é uma resposta. Para que eu tivesse essa resposta, qual seria a pergunta? Bem, uma sugestão. Em que ano Dom João e a corte portuguesa chegaram ao Brasil? Ok? Isso vocês vão fazer com as outras três. Vão ter respostas e vocês vão criar as perguntas para responder aquilo que está expresso já no exercício 1 da página 47. Bem, o exercício 2 é um texto e a partir desse texto vocês vão responder a um questionamento na letra A. E na letra B é uma questão de opinião pessoal. Através desse texto que vocês leram agora na questão 2, vocês vão ter que dar a opinião de vocês se ele retrata fielmente a cena. Então, é uma análise mesmo. É inclusive um texto, é um trecho de um texto retirado da revista Veja. Então, essa é a tarefa de história, tá? Então, história, exercício da página 47. A família real no Brasil, momento que ela chega, né? Momento que ela chega. Depois, quando nós falamos da abertura dos portos, abertura do comércio a todas as nações que quisessem estabelecer essa relação com o Brasil, não só mais Inglaterra, e as mudanças ocorridas no espaço do Rio de Janeiro, né? No seu espaço físico, com obras, mudanças, criações de espaços, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar aí, ó,
na nossa linha do tempo. Vamos caminhar mais um pouquinho na nossa linha do tempo, rumo a um Brasil, um estado e uma nação. Beijo. Família real no Brasil.